Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que me impede de verdade de emagrecer e ficar em paz com o meu corpo. Por que eu não consigo, todo mundo consegue e eu não consigo simplesmente fazer exercício e comer direito? Afinal, todo mundo fala que é isso que emagrece. É só eu ter uma alimentação adequada e fazer atividade física. Ok, por que eu não consigo fazer isso? Porque para mim não é simples. Porque algumas pessoas conseguem, elas vão lá, treinam, conseguem se alimentar direito, conseguem perder peso ou conseguem se manter num peso legal. Mas por que mesmo eu tentando fazer essas coisas, mesmo eu me esforçando para manter uma alimentação, uma dieta, me esforçando para fazer uma atividade física, eu não consigo? De uma forma ou de outra, algo acontece, eu me saboto e simplesmente não saio do lugar com o meu peso. Esse é o principal ponto que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, se esse é seu desafio, abre o ouvido, porque o que a gente vai falar aqui é completamente diferente de tudo que você já ouviu sobre emagrecer, sobre as dificuldades que você encontra na hora de ficar em paz com o seu corpo. O que eu quero trazer para você aqui talvez seja algo muito distante da sua realidade. Talvez você já tenha ouvido esse termo. A questão é que muitas coisas que a gente tem em relação ao nosso peso e ao nosso corpo são coisas que a gente não enxerga. São coisas que estão além daquilo que a gente consegue ver. Para vocês terem uma ideia, eu sofri a vida inteira com peso, né? Hoje, eu, graças a Deus, estou em paz e feliz, né, com o meu corpo, mas não foi assim sempre. Sempre eu tive um desafio desde a minha adolescência, quando eu comecei a entrar na adolescência, eu tive um grande desafio com peso e eu comecei a trabalhar como modelo na época, então começou a ter uma cobrança muito grande em relação ao peso, o que dificultou ainda mais a minha vida em relação ao peso. Depois que eu parei de trabalhar como modelo, eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal, a palestrar, a dar treinamentos. Eu comecei a engordar muito, engordei 20 quilos e aquilo se instalou no meu corpo e eu tive muita dificuldade em voltar, em me sentir bem, em me sentir leve, me sentir em paz dentro do meu corpo. Então foram anos de tentativas, anos de toda a dieta que alguém dizia que ia funcionar, eu tentava. Toda vez que alguém me desse um chá, um remédio, qualquer coisa que me dissesse isso aqui emagrece, eu ia lá e tentava. Toda semana começava uma academia, eu fazia algo diferente, e aí parava de desistir e começava um negócio novo. Então foram anos, muitos anos de luta contra o peso, contra a balança, contra esse desafio com o corpo. Então, todas as coisas que eu vou trazer aqui para vocês, eu quero que vocês tenham essa consciência de que eu passei na pele. Eu vivi isso no meu dia a dia. Então eu posso dizer para vocês que todas essas coisas que eu fui estudando ao longo do tempo, dentro do autoconhecimento e dentro do desenvolvimento pessoal, e que hoje eu aplico dentro do treinamento do Transformando Ser, do Quebrando Crenças Limitantes, é porque eu apliquei elas na minha vida e elas tiveram um resultado. Então a gente tem que começar a entender uma coisa em relação ao peso. O peso, primeiro ponto dele, ele está muito ligado, então, à nossa alimentação, tá? A nossa alimentação, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender qual foi o meu primeiro alimento. De onde veio a minha primeira nutrição? Sim, todo mundo sabe, do leite materno. Qual foi a minha relação com o meu primeiro alimento? Como que será que eu me relacionei com a comida pela primeira vez na minha vida? Será que eu me senti completamente nutrido? Será que eu senti que aquele alimento era o suficiente? Será que aquele alimento foi uma forma de amor? E será que eu gravei como comida é uma forma de amor? Comida é uma forma de afeto? Quando eu não me sinto amado, quando eu não me sinto protegido, eu corro para a comida para compensar esse sentimento. A gente precisa entender que a nossa fuga, muitas vezes,
para a comida, ela se dá por processos internos. O que são processos internos? Situações da minha vida, situações que eu vivi, situações que eu passei e que ficaram associadas ao alimento, ao peso, ao corpo. Então, existem alguns pontos principais que impedem as pessoas de emagrecer, avaliando por esse ponto de eu não conseguir me manter em uma dieta. Então, que pontos são esses? O peso. Durante muitos e muitos anos, se a gente for olhar a história, e ao olhar a história, a gente olha para inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Coisas que a maior parte das pessoas acredita. Todo mundo acredita. Sabe aquela coisa que todo mundo acredita e é passado de geração em geração e ninguém mais questiona por que eu faço isso? Ah, todo mundo fez assim a vida toda. Vai fazendo, vai fazendo. Então, existiu durante muitos e muitos anos uma crença de que quem era mais gordinho era mais próspero. Quem era mais cheinho era mais saudável. Quem aqui não teve aquela avó que dizia: nossa, como tá gordinha, que bonita, essa bochecha bonita. Então, durante muitos e muitos anos, a gordura, o peso, o ser mais cheio, ele foi associado à prosperidade. Então, as pessoas mais ricas eram as pessoas mais gordas, eram as pessoas maiores. As pessoas mais gordas eram as pessoas mais saudáveis, porque eram quem tinha condições de se alimentar direito. Então, muitas dessas crenças desse inconsciente coletivo, né, principalmente em quem vem de uma família onde todo mundo está acima do peso. Todo mundo da minha família tem um desafio com o peso. Então, essas crenças de inconsciente coletivo, elas vão rodando no meu subconsciente de um modo automático, de um jeito que eu não percebo que isso está acontecendo, mas está acontecendo. E como é que eu sei que tem alguma coisa acontecendo? Porque quando eu quero fazer uma mudança de não comer, eu não consigo. Quando eu digo que eu vou comer certo durante essa semana, eu fico 1, 2 dias, mas no terceiro dia eu não consigo mais fazer isso. Quando eu vejo, eu tô lá comendo o negócio. Quando eu vejo, eu percebi que eu comi mais do que eu achei que eu deveria comer. Então, é algo mais forte, é algo maior, é algo que você não está conseguindo controlar. Então, quando a gente não consegue controlar, quando a gente vê que tem algo na nossa vida que eu disse que eu vou fazer, mas chega na hora eu não faço, é porque existe dentro do meu subconsciente um sabotador. O que é esse sabotador? É uma informação que eu coloquei lá no passado ou que eu coloquei lá há gerações e gerações que vem em nível genético de que é mais seguro eu estar acima do peso. É melhor eu ficar acima do peso. Né? Então, além disso, existem outras coisas que também podem estar causando esses desafios, como o peso também é uma forma de proteção. Proteção de quê? O que o peso ele pode me proteger? Bom, pessoas que durante a sua infância, durante a sua adolescência, passaram por alguns processos de abuso, de muito assédio, podem ter associado a beleza, ao corpo bonito, um problema, sabe? Um desafio, algo que causa dor, algo que causa conflito. E quando essas pessoas gravaram essa mensagem, elas sentiram uma dor muito grande, sentiram um desafio muito grande. E isso fez com que ela armazenasse dentro do seu sistema a seguinte mensagem: é mais seguro eu não estar bonita. É mais seguro eu não estar acima, eu estar acima do peso do que eu ter um corpo bonito que chama atenção. Eu estava atendendo uma menina essa semana, né, nos atendimentos individuais, e ela estava me contando, ela veio para tratar exatamente a questão do peso. A gente estava conversando sobre, né, quais são as questões internas dela que não permite que ela emagreça, mesmo ela fazendo todo o esforço, mesmo ela tentando fazer o movimento, ela não consegue. Então a gente está avaliando esse lugar interno, o que está acontecendo dentro de mim que me impede de fazer isso. E
a gente conversando, ela disse, até a minha adolescente, até quando eu tinha 15 anos, ela disse, eu tinha um corpo muito bonito, mas um corpo muito bonito com muitas curvas, né? Tinha uma bunda grande, tinha cintura, tinha peito, tinha um corpo com muitas curvas. Ela disse, eu comecei a trabalhar em uma lanchonete. E nessa lanchonete vinham muitos senhores, né, fazer lanche da tarde. E todo dia, ela disse, era um sufoco, um perrengue, porque eles ficavam falando do meu corpo, ficavam fazendo piadinha, ficavam assediando. Eu ficava com medo de sair e ter alguém me esperando. Eu ficava com medo todo dia de ter que andar numa rua escura e achar que alguém que estava lá e fez um comentário ia ficar me esperando e o que podia acontecer. E ela disse, eu comecei a falar mal do meu corpo, sabe? Nessa época, ela disse, eu comecei a sentir culpa por ter aquele corpo. Era como se aquela forma estava me causando muita dor, estava me causando muito problema. E aí a gente começou a observar e começou a ver isso hoje nos comportamentos dela, o quanto ela começou a criar uma raiva, sabe, do próprio corpo. Você tá me causando esse desafio, sabe? É por sua culpa que eu tô sofrendo tanto. Então, a gente, né, nesse caso, em alguns desses casos que acontecem, a gente passa por um processo interno de começar a não gostar do próprio corpo, sabe? A odiar aquele corpo, a achar aquilo ruim, a achar aquilo feio. E essa mensagem vai sendo trazida para o meu subconsciente, sabe? Essa mensagem vai sendo colocada dentro do meu subconsciente. E o meu subconsciente, ele é um senhor muito obediente. Tudo aquilo que a gente disse no passado para ele, isso daqui é assim, isso daqui é assado, hoje ele dita como verdade. Tudo que você disse para ele, olha, isso é bom, isso é ruim, ele toma como verdade. Então, muitas pessoas também dentro dos atendimentos que eu faço, eu começo a buscar esse lugar interno. O que está acontecendo, né? Onde começou a acontecer? E muitas pessoas começam a ter esse desafio com o peso depois de casar. Já perceberam isso? Que também é muito comum. Só que o que tem em comum? O que pode ter um desafio muito grande que acontece aqui? A gente gravou muitas informações e crenças do quanto o corpo ele está ligado à sexualidade, ao despertar o olhar das pessoas. Então, as pessoas, quem teve problemas com isso, quem teve essa questão interna, né, durante a sua vida, muitas vezes engorda para não ter problema no relacionamento. Eu tive uma aluna que ela disse, eu engordei exatamente, casei com um corpo maravilhoso, incrível. Quando comecei entrou na vida de casada, ela disse, deu uns meses, eu comecei a engordar, nunca mais parei. E aí a gente foi fazer uns exercícios que a gente tem dentro do treinamento aqui para vocês fazerem. E ela disse, nossa, quando eu comecei a fazer os exercícios, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que se eu emagrecesse, voltasse a ter aquele corpo bonito, eu ia sofrer muito com o ciúme que o meu marido tem. E eu ia ter um corpo bonito, eu ia chamar atenção, aí eu ia ter mais ciúme, eu ia ter mais problema no meu casamento. Ela disse, é como se viesse uma sensação dizendo, não, é melhor não ter esse corpo bonito. Então, dentro do nosso processo aqui, a gente carrega sempre uma máxima, que é onde a gente trabalha, que é a seguinte: se existe algo na minha vida que eu tô querendo ter, eu faço a minha dedicação para ter. Não que eu não faça, vamos dizer assim, eu quero emagrecer e ter um corpo legal, mas eu não faço nada. Eu nem me esforço, eu nem tento entrar numa dieta, eu nem quero saber nada disso, eu nem olho para isso. Não vai acontecer mesmo. Mas não é o caso da maioria. A maioria quer, eu quero, eu paguei um nutricionista para me ajudar, eu tô indo lá fazer um exercício, eu tô tentando parar de comer certas coisas que eu sei que não são boas, eu tenho um conhecimento do que comer e do que não comer, eu tenho essa clareza, mas mesmo assim eu não consigo.
Significa que existe algo no meu processo interno, nas minhas emoções, que preferem, que não querem que aquilo aconteça. Então, muitas vezes, a gente tem algo que a gente chama de uma autoimagem distorcida. O que é uma autoimagem distorcida? A gente, em algum momento da nossa vida, criou uma imagem acima do peso. Criou na nossa cabeça uma realidade, uma forma com que eu me vejo acima do peso. E aquilo me traz X benefícios. Existem X benefícios em eu não emagrecer. E a gente precisa olhar para isso nesse momento, precisa olhar para esse lugar. Que X benefícios são esses que eu tenho e não consegui emagrecer? E aí a gente começa a perceber que existe uma parte do nosso corpo que não quer emagrecer, sabe? Que não quer de verdade estar nesse lugar. Mas isso não é uma coisa que está na nossa mente consciente. Conscientemente é óbvio que eu quero, sabe? Conscientemente é óbvio que eu queria estar magra, eu queria estar, né, bem melhor. Mas internamente existe uma mensagem, existe um sentimento, existe uma emoção que me diz o seguinte: não é tão positivo assim você emagrecer. Eu acho que não é tão positivo assim se você tiver um corpo legal. Talvez não seja tão bom para você. E se você começar a olhar desse lugar, lá no fundinho, você começar a observar mais profundamente, você vai conseguir perceber que existe uma vozinha. É uma vozinha muito sutil. Você tem que silenciar muito a sua mente para ouvir essa vozinha mais sutil, lá no fundo. Tem umas coisas que ajudam você a começar a perceber qual é a mensagem, qual é a autoimagem que você criou sobre você mesmo. Porque a autoimagem é algo que é assim, a sua mente, ela tem um desenho de como você é. Quando você começa a caminhar para o exercício, para a atividade física, para fazer uma alimentação adequada, você começa a caminhar para isso. E você começa a mudar o seu corpo, mas a sua autoimagem não mudou, a imagem que você tem sobre você mesmo dentro da sua cabeça não mudou, aquilo puxa você de volta para a imagem que você tem armazenada. Entende? Então existe dentro da sua mente uma figura sua que precisa mudar antes de você realmente mudar fisicamente. Você consegue, porque a grande parte dos alunos que eu faço esse exercício não consegue nem se imaginar num peso do que gostaria de estar. Você consegue se visualizar nessa imagem? Você consegue se ver? A maioria das vezes, quando a gente faz esse exercício e a gente tem uma autoimagem distorcida, a gente vê a imagem, mas a gente olha assim e diz: nossa, mas aí não parece eu. Não parece que sou eu nesse lugar. Sabe? Como você alimentou durante tanto tempo uma imagem maior sua, uma imagem distorcida de quem você é, que quando você começa a andar para um outro lugar, a sua mente te traz de volta para a imagem que está dentro da sua cabeça, que segundo a sua mente é mais seguro para você estar nesse peso. Muitas crenças de pesos também estão associadas à seguinte mensagem: pessoas bonitas são burras, pessoas feias são inteligentes. Pessoas muito bonitas não são íntegras. Pessoas muito bonitas não são vazias, não tem nada para agregar. Pessoas muito bonitas não têm conteúdo, elas só são bonitas. E isso são crenças que a gente carrega também de inconsciente coletivo. E isso faz com que muitas vezes pessoas muito preocupadas com uma imagem de seriedade, de inteligência, não querem emagrecer com medo de passar uma imagem para o outro, para o mundo, de vazio, de ignorante. Entende?
Por quê, gente? Porque isso é uma distorção de pensamento. A gente tem um monte dessas distorções de pensamento que a gente vai alimentando durante a vida, sem se perguntar, gente, mas tem um monte de gente que é feia e também é ignorante. Tem um monte de gente que é feia e também é vazia. Não se trata da pessoa bonita e é burra. Mas quantos filmes, quantas novelas, quantas coisas você assistiu onde a menina bonita era burra, a menina feia era a inteligente e a boazinha? Quantas vezes isso foi impregnado na nossa cabeça? Entende? Então, existem várias coisas, existem as coisas que você viveu em relação ao seu corpo, as experiências que você teve em relação ao seu corpo, o que você teve de positivo e o que você teve de negativo em relação ao seu corpo, como você encara ele, como é que você olha para ele. Tudo isso está ligado ao como você se enxerga, a como você se vê. Eu sempre falo muito para os meus alunos uma coisa: a gente não cuida daquilo que a gente não gosta. Né? Você tem uma coisa que você não gosta, você não cuida daquilo. Você só cuida daquilo que você gosta muito. Então, autoestima, que as pessoas tanto falam, as pessoas acham que eu preciso cuidar do meu corpo para então desenvolver a autoestima. E não é assim que funciona. É o contrário. Eu desenvolvo a autoestima, eu começo a gostar de mim, eu começo a gostar de quem eu sou. A partir disso é que eu consigo motivação e energia para cuidar do meu corpo. Então, quando a gente tem muitas experiências ao longo da nossa vida com o nosso corpo que não foram positivas e a gente negligenciou essa parte e foi cuidar de outra parte. Não é? Essa parte aqui de saúde, corpo, isso aqui é frescura, é bobagem, eu vou lá trabalhar, eu vou lá cuidar dos negócios, vou lá fazer outras coisas e vou deixar isso aqui de lado. Isso aqui é frescura, isso aqui não importa. Eu negligenciei essa parte da minha vida. Por quê? Porque em algum momento eu disse, não, isso aqui não é bom para mim, isso aqui não é positivo para mim, é melhor eu fazer outra coisa. Isso aqui não é bom. E aí eu olho para o meu corpo como um estorvo. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas é como um negócio que atrapalha a minha vida, sabe? E não algo que me ajuda, e não algo que é bom, que é positivo, que me leva a fazer as coisas que eu gosto, que me dá energia para fazer as outras coisas que eu gosto. Então, o processo de emagrecer, ele é um processo muito mais interno do que externo. É um processo de eu começar a fazer as pazes com essa estrutura. E para eu fazer as pazes com essa estrutura, eu preciso começar a olhar o que aconteceu que eu comecei a negligenciar essa parte da minha vida. Onde foi que eu deixei de lado essa parte da minha vida? Por que eu dei essas informações de que isso aqui não é importante? Isso aqui não é bom, eu vou fazer outra coisa, isso aqui eu vou deixar. E eu continuo comendo coisas que fazem mal, eu sei que me faz mal, eu sei que isso aqui está me matando, mas eu continuo fazendo, eu continuo levando isso para dentro. Onde foi que eu comecei a desenvolver isso? E aí é importante você olhar e fazer essa análise da sua vida, onde tudo isso começou. O que estava acontecendo na minha vida quando tudo isso começou? Né? Quais eram os pontos importantes que estavam acontecendo na minha vida quando isso tudo começou? O que de verdade eu estava vivendo? Muitas vezes acontece o seguinte também. A gente está num relacionamento, a gente está num corpo legal, né? Mas está num relacionamento muito ruim, um relacionamento abusivo, um relacionamento ruim, tá? E aí eu consigo me separar. Me separo desse relacionamento, consigo me libertar desse relacionamento, vou para a vida e eu começo a engordar. Por N motivos, começo a engordar. A minha mente, ela registra as coisas muito por blocos, tá? Quando você passa por alguma experiência negativa na sua vida, a sua mente, ela associa tudo o que está acontecendo ao redor àquele fato negativo. Por exemplo, um exemplo para vocês entenderem como que isso é criado dentro da nossa mente.
Vamos supor que quando você era criança, você levou uma surra muito, muito feia, horrível, e logo depois dessa surra, seu pai disse para você, agora você tem que comer tomate. O tomate passa a ser horrível. Você começa a odiar tomate, você passa a não querer ver tomate na sua frente. Por quê? É o tomate que é ruim? Não. É porque a experiência do tomate está associada à dor que você viveu. Você, sei lá, tem que se arrumar e botar um vestido florido lá, porque a sua mãe tá te obrigando a fazer aquilo e você odeia aquele negócio e ela diz que você tem que fazer e você se sente obrigada e você bota o vestido florido. Aquela dor da obrigação associa ao vestido florido. Quando você cresce, você não quer mais ver vestido florido na sua frente. Por causa do vestido florido? Não, por causa da dor que você viveu naquela situação. Então, as dores que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, elas vão ganhando informações, só que não é só aquela informação, é tudo o que está acontecendo ao redor. Então, muitas vezes, a pessoa está num momento de um corpo legal, mas um relacionamento abusivo. Aí, a mente sai desse lugar, quando ela tenta voltar para emagrecer e voltar para esse corpo, é como se o cérebro dissesse assim, não. Voltar para esse corpo é voltar para esse relacionamento abusivo. É como se ele juntasse as duas coisas, entende? Ele bota as coisas muito em blocos. Então, ele fica te impedindo, não. Então, vai te dar uma sensação, não, voltar para esse corpo é ruim. Mas por que é ruim? É legal, o corpo é legal. Mas alguma coisa estava acontecendo ao redor desse corpo legal que não era positivo. E aí você não quer mais aquilo. Quando eu tinha um corpo bonito, eu acabava, eu acabava, sei lá, traindo meu marido, traindo meu namorado, traindo minha esposa, eu acabava aprontando muito quando eu tinha esse corpo bonito. Aí eu mudei esse comportamento, mas aí eu comecei a engordar. E aí agora eu quero voltar para cá, mas eu sinto que eu voltar para cá vai causar um problema. E eu começo a olhar, mas que problema? O que será que tá? E aí eu começo a chegar nesse momento, tipo, eu tenho medo de voltar a aprontar se eu tiver bonita. Vocês estão entendendo, gente? Existem milhares de possibilidades atrás do eu não consigo emagrecer. Existem milhares de mensagens dentro do seu subconsciente que estão associadas ao seu peso. O peso que você carrega não é só peso físico. O peso que você carrega é muito mais do que físico, sabe? É um peso que você tem carregado durante todo um tempo e que você não está conseguindo largar. E você não está conseguindo soltar, você está carregando algo que você não tem mais por que carregar. Mas por não saber disso, por não ter esse conhecimento, você fica se arrastando nesse lugar sem conseguir de verdade fazer essa mudança. Então, fazer essa análise mais profunda do que acontece. E aí, você pode olhar para o seguinte, tá? Vou deixar aqui 2 pontos para você olhar e você fazer esse exercício. É você observar quais são os pensamentos sutis que aparecem na sua mente quando você enxerga alguém com um corpo bonito do jeito que você quer. O que vem à sua cabeça quando você olha para uma mulher bonita com um corpo legal? Porque muitos alunos me respondem isso. Eu acho que ela é fútil. Eu acho que deve passar o dia inteiro fazendo nada da vida, deve ser fútil. Eu acho que deve ser piranha, deve ser não sei o quê. Eu acho que, sei lá, deve ser burra. Outra vez essa menina me disse, eu acho que ela deve sofrer muito, coitada. Ela não deve comer nada que ela gosta e deve sofrer muito assédio todo dia na rua. Deve ser horrível ter naquele corpo. Então, todas essas mensagens que a gente tem, todo esse nosso julgamento que a gente tem, significa que é uma mensagem gravada no meu subconsciente. Porque de onde é que vem essa informação? É verdade. Não, não é verdade. Essa é uma mensagem que você gravou. Você e talvez mais muitas pessoas gravaram. Mas entenda, isso é o que te impede muitas vezes de emagrecer. Porque se você olha para alguém bonito, com um corpo legal, que você quer, e você diz, ela deve sofrer muito, o seu subconsciente diz, então eu não vou te levar para aquele lugar. Deve ser burra, deve ser fútil.
O seu subconsciente diz o quê? Então tá, eu vou te proteger de que alguém pense que você é burra e fútil. Entende? Seu subconsciente ele não é mau. Ele só tá tentando te proteger o tempo inteiro. O tempo inteiro ele tá ali tentando te proteger. Então começa a observar o que de verdade você pensa quando você vê alguém com o corpo que você quer. Sabe? Você vê uma mulher bonita e você começa a ficar com raiva e com ciúme porque ela tá com um corpo bonito. Seu subconsciente diz o quê? Não, eu não quero que alguém sinta isso de você, vou te deixar aqui. Então, todas essas mensagens que você vai recebendo são sinais, gente, para você começar a ouvir o que tem dentro de você armazenado. Sabe? O tempo inteiro, se você só silenciar um pouco sua mente tagarela, que fica o tempo inteiro dizendo, isso não é verdade, não funciona assim, você só disser assim, tá, quieta. Deixa eu tentar ouvir uma outra coisa, sabe? Eu tô aqui tentando, não tô conseguindo desse jeito. Eu já tentei milhares de formas, não consigo emagrecer. Eu já fiz um monte de coisa, não tá funcionando. Tem que ter alguma coisa além disso. Deixa eu ouvir. E aí você começa a se ouvir. Não é me ouvir, não é eu, né? Eu tô aqui só te dando uma mensagem, passando um conteúdo que eu tô te dizendo, estudei, fui lá, testei, funcionou. Realmente, o que fez a diferença para mim foi quando eu comecei a olhar para as dores internas que eu carregava, que fez com que eu conseguisse emagrecer. Antes disso, nada, nenhuma tentativa, nenhuma técnica, nenhum raio que o parta tinha funcionado. Então, essa é a minha experiência, esse é o meu conhecimento que eu tô aqui transmitindo para você. Então, agora, parte de você, tipo assim, a sua mente aceitar que, cara, tem algo além que eu preciso olhar, sabe? Tem algo além que eu preciso dizer, tem alguma coisa que eu não sei, sabe? Tem alguma coisa dentro de mim que eu tô carregando que me faz ter esse tipo de comportamento que eu não sei o que é, sabe? Que eu não... Então, para eu saber o que eu tenho que fazer, silêncio, ouve. Ouve o que, Roberta? Ouve você mesma. Ouve o que está além dos seus pensamentos. Ouve o que você sente. Então começa a ver uma mulher, um homem com o corpo que você quer e pensa e ouve de verdade o que você sente. Quais são os seus julgamentos em relação a ela? O que dentro da sua cabeça passa, fica rodando e você não ouve? O que tem aí? Começa a imaginar você num corpo legal, num corpo que você quer. Começa a fazer esse exercício, se coloca nessa cena e começa a pensar, tá, o que será que tem de ruim se eu emagrecesse? Mas não ouve o que a sua mente te diz, porque a sua mente vai te dizer o quê? Nada, vai ser ótimo, você emagrecer vai ser uma maravilha, vou poder usar as roupas que eu quero, vou poder sair do jeito que eu quero, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é só a mente tagarela, sua mente vai te dizer o mesmo de sempre. Começa a ouvir além da mente. Se ela te disser nada, você fica quietinha e diz, tá, mas eu quero descobrir se tem algo além. O que de ruim pode acontecer comigo se eu estiver nesse corpo, nesse peso legal? E aí você ouve o sentir, ouve o sentimento. Vê se vem Qual é o medo que vem? Vai vir um medo. E aí você vai ter que sutilizar essa emoção para dizer, medo do quê, gente? Do que eu tô com medo? E aí você vai começar a perceber que o que te impede de verdade de conseguir aquilo que você tanto quer é um medo que você sente daquilo. É um medo de algo que você viveu, é um medo de algo que você ouviu, é um medo de algo que você mesmo julga no outro. É um medo que está apontado dentro de você. E se você quer conhecer mais sobre esse método, sobre como isso funciona, quer aprender a fazer os exercícios na prática para entender o que te bloqueia, o que tem dentro de você, como liberar isso, aqui embaixo desse vídeo tem um link que é para o treinamento Quebrando Crenças Limitantes na Prática, onde você aprende passo a passo de como fazer isso desde o início, onde você vai aprender a quebrar crenças limitantes de várias áreas da sua vida, inclusive em relação ao seu corpo, à sua autoestima, ao seu peso.
Tudo isso você encontra dentro desse treinamento. E outra possibilidade, você pode agendar uma sessão direto comigo, onde eu te ajudo a encontrar o que trava, quais são os bloqueios, e te ajudo a esse movimento de liberar tudo isso. Liberar não só o peso externo, mas principalmente o peso interno que você carrega. Um beijão e até o próximo vídeo.